extasiado, eu fico ao ouvir seu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Ele era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eita glória. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos mais uma vez. De repente, no primeiro momento, nem todos estavam aqui dentro. Ai. Tudo bom? Semana abençoada. Final de semana abençoado. Vencendo. Né? Se estamos aqui é porque vencemos. E não pela força do nosso braço, mas por quem é conosco, que é o Senhor. Então, nessa oportunidade nós estamos felizes, a despeito das lutas, das dificuldades, das aflições, né, que nós temos como consequência de vivermos, né, a gente passa, mas nós estamos aqui para mais uma noite adorar ao Senhor, para mais uma noite aprender com o Senhor. E Deus, Ele não tem reservas para nós, né? Às vezes a gente tem reserva. A gente fala, Senhor, vai até aqui só. Isso aqui eu não quero mexer hoje. Mas Deus não tem reservas, né? À medida que a gente se aproxima dEle, Ele se revela e Ele se revela e a gente se banha, né? Nessa presença, nessa glória. E nós estamos aqui na quarta semana, né? Da nossa série, né? Quarta semana já. Pastor Abril, Beth, Sabrina, eu. Quarta semana da série de estudos, né? Quem lembra? Amém, glória a Deus. Aliviando a bagagem. Então, já foi falado sobre o Deus menor, né? O Deus pequeno. Foi falado sobre aliviando a bagagem do medo, aliviando a bagagem da... Qual foi semana passada? Menos a Sabrina. Preocupação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aliviando a bagagem da aflição. Nossa, forte, né? Aliviando a bagagem da aflição. Quando a gente pensa em aflição, é algo que nos tira a paz, né? É algo que deixa o nosso coração apertado. Quando a gente está aflito, a gente fica com o coração apertado. E sempre são situações, ou quase sempre situações, que a gente não pode resolver. Então, a gente vai aprender um pouquinho hoje o que o Senhor Jesus ele espera de nós, qual a postura. E o texto multimídia, por gentileza. O nosso texto base continua sendo o mesmo. Mateus 11, 28 a 30. Vamos abrir a palavra. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do nosso mestre, né? Palavras do próprio Jesus, que vem assim como um bálsamo no nosso coração, de que a gente tem um caminho, né? A gente tem uma saída. A gente precisa colocar em prática isso, né? A gente sabe, mas a gente precisa colocar em prática. Jesus não veio apenas para nos salvar da condenação eterna, ok? Ele também intervém nas situações de crise que vivemos. Jesus, ele não quer ser só o nosso Salvador, aquele que se entregou na cruz para morrer por nós, perdoar os nossos pecados e nos dar condição de viver eternamente com Ele. Mas Ele quer ser o Senhor da nossa vida. E por vezes a gente tem reservas com isso também, né? A gente quer muito Jesus que salva, porque a gente não quer uma condenação eterna. A gente quer morar no céu, mas a gente não quer ter o senhorio de Jesus na nossa vida, porque a gente acha que pode resolver, que pode fazer. Isso é um engano. O ponto primordial da série, que eu entendo, é enfrentar as crises que a gente não pode evitar, porque as coisas que a gente pode evitar são escolhas, né, na nossa vida. Tem muitas coisas que a gente pode escolher, e todas as nossas escolhas, elas têm consequências, boas ou ruins. Mas eu entendo que essa aflição que Jesus fala aqui, nessa bagagem de aflição, são as aflições que a gente não pode, simplesmente, não quero passar por isso. São situações que vêm na nossa vida. E aí a gente pode enumerar, né? Porque como o Francisco falou, o deserto, cada um tem o seu, né? Cada um tem um calcanhar de Aquiles, né? Problema, de repente problema que o meu esposo passa, para mim não é problema, eu tiro de letra e vice-versa. Mas todos nós passamos por dificuldades. Nós sofremos decepções, nós sofremos frustrações, nós sofremos traições, nós sofremos luto, né? Nós como igreja estamos vivendo, né, luto. E a grande diferença é como nós vamos viver essas situações, né? Quando se tem Jesus como Senhor e quando não se tem Jesus como Senhor. Esse é o ponto. Lá em 1 Pedro, versículo 5, 7, é um texto assim, muito conhecido. E eu confesso para os irmãos que toda vez que acontece alguma coisa assim comigo, que eu fico meio desestabilizada, eu corro para esse versículo e eu falo ele em voz alta. Eu fico dentro de casa falando ele em voz alta. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O Senhor, ele tem cuidado de nós. Ele não está indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento. A gente precisa absorver essa verdade, porque às vezes a gente, no afã, né, no momento de crise, de aflição, a gente esquece. A gente se fecha num casulo ou no luto, né, que a gente esteja vivendo, e a gente acha que aquela dor é tão grande que Deus não está vendo, que Deus não está percebendo aquilo para livrar a gente, mas Ele está. Ele está. O Francisco falou também na ministração do louvor que o Senhor, Ele está sempre junto com a gente. Ele está sempre esperando a gente buscá-lo, a gente se aproximar dele. Ele está sempre nessa posição. Muitas das vezes somos nós, que por situações da vida, ou por falta mesmo de busca na palavra, em oração, a gente perde esse vínculo, posso dizer assim. A gente esquece, e aí o sofrimento, ele é aumentado. Porque um sofrimento, tendo Jesus como pai, como aquele colo que a gente corre e a gente encontra o consolo, é uma coisa. E um sofrimento, quando a gente não tem isso, né, ou as pessoas que ainda não entenderam que Jesus, ele quer ser esse consolo, é muito pior. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo.
Então, ainda que eu ande, ainda que eu viva, ainda que eu passe, ainda que eu sofra, o Senhor está conosco. Aí existe um texto que o próprio Jesus ele deixou assim bem explícito na palavra, que é João 16:33, que fala que a gente teria aflição no mundo. A gente teria que passar por dificuldades, né? Mas esse mesmo texto ele diz assim, ó: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente precisa ter bom ânimo, o dia mal vai passar, não é para sempre. As crises elas não vão durar eternamente, pelo contrário. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Salmos 25, 7 e 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Não é verdade? A gente sempre lembra dos textos de Salmo, né? Que o salmista sempre fala que o Senhor é o refúgio. Salmo 46. Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É sempre dele. Ele é a fonte de tudo que é bom para a nossa vida. Deus ele não está indiferente ao nosso sofrimento de maneira nenhuma. E a gente vai percorrer um caminho aqui para que a gente lembre disso, né, dentro da palavra do Senhor. Primeiro ponto: crer que Deus tem uma aliança eterna com você. Você tem uma aliança eterna com Deus? É uma pergunta para a gente pensar. Você tem uma aliança eterna com Deus? Você já fez essa aliança? Você já aceitou Jesus como seu suficiente Salvador? Então Deus, ele não é indiferente a essa aliança que você tem com Ele. Ele também tem uma aliança com você. Ele honra esse compromisso. Quando a gente se casa e a gente faz aliança um com o outro, né? Esposo com esposa, vice-versa. A gente promete um ao outro ficar junto até morrer, não é isso? Até um dos dois morrerem, ou os dois morrerem juntos. Eu falo para o Jorge que eu não quero ficar viúva, não. Tomara que ele fique viúvo. Mas não é essa promessa que a gente faz um para o outro? E aí, infelizmente, né, por erros, né, escolhas erradas, muitas das vezes, um ou outro quebra essa aliança. Mas eu quero dizer para você essa noite que o Senhor, ele não quebra aliança. Deus, ele nunca quebra aliança. Deus é um Deus de verdade, absoluto, fiel. Ainda que a pessoa que esteja do teu lado, que você ama tanto, que você prometeu passar a vida do lado dela, ainda que ela te frustre, que ela te decepcione, que ela te engane, que ela traia você, o Senhor, ele jamais fará isso. Ele é um Deus todo-poderoso, ele é fiel. Jeremias 31:3, eu acho esse texto assim, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Se você quiser abrir, Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. O Senhor, ele nos ama na eternidade, pela eternidade, para toda a eternidade. Não há nada, nenhum pecado nosso, nenhum erro nosso, nenhuma falha nossa que mude isso. O Senhor, ele não muda, o amor dele é imutável. E ele nos atraiu, ele nos chamou para ele nos comprou para uma eternidade. Não vai acabar. O casamento terreno acaba, né? Quando um dos dois falece, acaba. E aí o outro fica livre, né? Ou para viver só, ou para se casar novamente. Mas o Senhor, ele é eterno, o amor dele por nós é eterno, e essa aliança, ele vela por ela eternamente. Deus não é inconstante. Outra coisa que nós somos, né? Nós somos inconstantes, ô ser. Nós mudamos de vontade. De repente eu quero, depois eu não quero mais, né? A gente muda de humor, né? Claro, tem umas patologias, né, gente? Tem a bipolaridade, tem umas patologias, mas não estou falando de patologia não, porque eu não tenho técnica para isso. Estou falando de coisa que dá para a gente mudar, né? Mas às vezes a gente não quer, porque eu nasci assim, eu fui assim, ele me conheceu assim, ela me conheceu assim e eu sou assim.
E o Senhor quer dizer para você que precisa mudar. Precisa mudar. A gente precisa ser mais constante nas coisas que nós fazemos, em tudo que nós fazemos, não tão somente na obra do Senhor, que tem um texto aqui que eu separei, que é 1 Coríntios 15, 58, que fala que a gente precisa ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso galardão é grande, né? Mas em tudo, nós, filhos de Deus, precisamos ser constantes. A gente começa um negócio, para. A gente fala que vai e não vai. A gente vai só no meio do caminho, se aborrece e volta. A gente precisa mudar isso. Isso mudar, Deus tem tratado muito isso comigo. Jorge sempre fala, você faz curso e não vai pegar o diploma. Você faz um negócio e não vai lá ver a conclusão. E eu fui tratada no 30 semanas com isso. Mas luto todo dia. Porque eu tenho essa tendência, sabe? E a gente precisa ser constante. Porque o Senhor, Ele espera isso de nós. Ele é constante conosco. Já pensou? Se Deus abençoasse só hoje, amanhã não? Se Deus falasse assim, eu vou contigo só até aqui. Dali tu vai sozinho. Já pensou? Se hoje o Senhor amanhecesse de bom humor comigo e de repente Ele ficasse de mau humor. Nós somos assim. A gente é assim. Eu, por vezes, me pego assim. Mas a palavra do Senhor vem dizer para a gente essa noite que a gente precisa mudar isso. A gente precisa escolher ser diferente. Porque a gente não é Gabriela, não. A gente nasceu assim, vai morrer assim, não. Porque o Senhor vem e Ele faz nova todas as coisas, amém? A gente precisa viver em novidade de vida. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1,17. Deus não se arrepende e não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23, 19. Interessante é que a gente refletir que nem sempre o que a gente fala assim, mas espera aí, irmã, tem alguma coisa que Deus não cumpriu. Ele prometeu, mas não cumpriu. Meu amado, minha amada, será que foi Ele que prometeu para você, para mim? Será que o nosso coração que é enganoso? Às vezes a gente não gosta muito de ouvir, né? Será que o nosso coração que é enganoso não disse pra gente que foi promessa de Deus e não foi? Porque em Jeremias também, no mesmo livro que eu li antes, Jeremias 17, 9, fala sobre isso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? As promessas do Senhor, elas se cumprem, ponto. Todas as promessas do Senhor, elas se cumprem. E as promessas do Senhor, elas estão na palavra do Senhor, né? As promessas do Senhor não estão soltas por aí, elas não estão na igrejinha ali que eu vou lá na oração e recebo uma promessa, ela não está aqui na igreja batista que você vem e alguém te promete algo e fala, Deus. Eu não estou falando aqui da questão de profecia de Deus usar um profeta e te entregar algo. Mas isso aí também tem que testificar dentro da palavra. Porque Deus, Ele não sai dando coisas de graça para a gente sem um propósito, sem um objetivo. Amém? Deus não está aqui para cumprir o propósito. O meu desejo do coração da Ana. Deus não está aqui para cumprir o desejo do coração da Maria, do José. Deus está aqui para cumprir o propósito dEle na nossa vida. E o que Ele cumpre na nossa vida vem numa linha assim, que vai atingir aqueles que estão próximos de nós. Vai atingir o nosso ministério. E a gente vai alcançar pessoas para Jesus. Porque tudo que é daqui, gente, passa, vai acabar. Então Deus tem um propósito muito maior. Vamos abrir Provérbios 16, 3. Provérbios 16, 3. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos.
Promessas do Senhor. Você tem pensamentos bons aí? Quem tem pensamentos bons aqui? Pensamentos de paz, de crescimento. Então ele está ensinando aqui, o servo do Senhor está ensinando aqui. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Salmo 37, 4. Me ajudem. Salmo 37. 3 e 4. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Palavras que reforçam no nosso coração que o Senhor, Ele cumpre, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, se isso tiver um propósito para Ele, não só para nós. Porque o nosso coração é enganoso. Por vezes a gente pensa que precisa, ou que a gente vai saber administrar, ou que é muito necessário para nós, mas não é. Então a gente precisa descansar e analisar. Peraí, eu vou ver se isso aqui está condizente com a palavra de Deus, ou com os propósitos de Deus para mim, para a igreja do Senhor. Porque nós não somos um corpo. Então a gente tem que pensar também assim. Será que eu busco tanto isso aqui, eu quero tanto isso aqui. Se o Senhor me der, eu vou estar no domingo, na celebração de domingo. Eu vou estar na celebração dos jovens. Eu vou estar na celebração do feminino. Será que se o Senhor me der essa posição, eu não vou achar que o irmão que está lá pregando, oh Deus, Jesus, tem misericórdia. Eu não vou achar que ele não sabe o que está falando, que só eu sei o que estou falando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus te ama e nada pode mudar isso. Ai, que bálsamo. Eu já até falei um pouquinho disso antes, né? Deus nos ama. E não é um amor que passa, amor que se eu agradar a Ele, se eu fizer tudo certinho, se eu vier em todos os cultos, se eu agradar o meu irmão, se eu fizer tudo que o pastor me pede, se eu sempre disser sim, né? A gente precisa também ser tratado nessa área, né, gente? Porque às vezes a gente diz sim para todo mundo, achando que está dizendo sim para Deus, mas não. A gente precisa também ter cuidado com isso. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Que amor é esse? Que amor é esse? Qual é a aflição que você está passando? Qual é o problema que você está atravessando que te afasta disso? Do amor de Deus? O que te impede de acessar o amor de Deus? Nada, a palavra está nos dizendo que nada, nada, nada. Nenhuma bagagem, nada. Vamos tirar todas as bagagens, tudo que impede, tudo que tenta impedir de a gente acessar esse amor que é enorme, que é real, que é pra gente. Às vezes a gente se priva de viver coisas com Deus, de estar na presença de Deus. Eu não estou falando, gente, aqui de ministério. Isso é consequência. Viver as coisas aqui no conjunto, né? No corpo. Me faltou a palavra agora. Junto aqui, todo mundo junto aqui. Eu estou falando, é lá na tua casa. É lá no teu quarto. É onde ninguém te vê. É você e Deus. É aqui dentro. É aqui dentro. Porque aqui fora eu posso fazer uma pose para vocês de bonita. Uma cara de feliz. Uma cara de dona da situação. Mas aqui dentro, só o Senhor sabe. E às vezes também, a gente vê o irmão assim, meio tristinho. A gente sabe mais ou menos a luta que o irmão está atravessando. Mas quando você para conversar com o irmão, você é amparado por ele. Você acha que vai visitar e é visitado.
Porque o irmão experimenta do amor de Deus e do cuidado. Ele fala assim: irmã, eu sei que eu estou passando, realmente não está fácil, mas eu sei que o Senhor é comigo. E eu sei que o que eu estou passando hoje, eu vou ajudar outros amanhã. Eu vou testemunhar o que Deus fez comigo e eu vou ajudar outros amanhã. É isso que a gente precisa, sabe? É dessa vivência com Deus que a gente precisa. Porque, irmãos, no dia mau, no dia que te faltar as forças, no dia que a gente tiver que sepultar um ente querido, o que nos segura é Deus, é o amor de Deus. Nada mais. A gente vai consolar e a gente abraça a pessoa que fica, né? Porque o morto não está vendo mais. A gente abraça a pessoa que fica. A gente fala algo quando o Senhor nos dá algo para falar, porque eu aprendi isso também, né? Porque a gente não tem que se precipitar em falar. A gente está ali, a gente abraça a pessoa. E se Deus te der uma palavra, você fala para ela, porque a gente já está orando, né? Pela vida deles, para a família, para os entes queridos. Mas só o Senhor. Nada do que a gente fala é bom, claro, claro. Eu perdi minha mãe com 23 anos antes de casar. Eu não tive forças para sepultá-la, né? O Jorge foi. Mas foi tão bom saber das pessoas que estavam lá, sabe? Foi tão bom. Me senti tão abraçada, tão, sabe, afagada. Essa igreja aqui foi essencial de Deus na minha vida. Mas eu tive o consolo do Espírito Santo. É isso que a gente precisa. Porque se a gente não tiver isso, irmãos, o luto, a infidelidade, a frustração, o amigo, que às vezes a gente demanda tanto das nossas forças por uma amizade, a gente faz o que a gente gostaria que fizessem pela gente, mas às vezes a gente não tem isso em troca. Isso machuca, né? Mas Deus nunca vai fazer isso conosco. Deus nunca vai nos frustrar, nos abandonar. A gente pode parar com qualquer pessoa que se entristeceu de estar na igreja, de congregar, mas ninguém nunca vai poder dizer assim: o Senhor me abandonou. Nunca. Ele pode dizer porque ele quer dizer e ele sabe que ele está mentindo. Porque Deus nunca abandona. Ele prometeu que estaria conosco. Em Cristo Jesus, ninguém pode te tirar das mãos de Deus. Olha isso. Gente, Deus nos ama com amor eterno. E quando nós estamos em Jesus, ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Ninguém pode nos tirar. Não é aflição, não é problema, não é luto, não são pessoas que não gostam da gente. Ninguém pode nos tirar da presença de Deus. Em Jesus, nós somos dele. Glória a Deus. Comprados com precioso sangue. Apocalipse 5:9. Esse texto também é lindo. Vamos lá? Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Louvado seja Deus, nós somos esses. Nós fomos comprados por alto preço. Ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Nós aqui nos afastamos. Meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, se nessa noite você está se sentindo distante, saiba que o Senhor está aqui de braços abertos. Vem de novo. Corre e se joga nos braços do Pai, porque Ele está te esperando. Não foi Ele que se afastou de você. Situações aconteceram para que você de repente pensasse isso.
achasse isso. Mas o Senhor, Ele está te esperando. Você foi comprado por alto preço. Nós fomos comprados por alto preço. Em Jesus nada pode nos tirar das mãos de Deus. Não permita. E aí é outra questão, né? Nada nem ninguém nos tira, mas a gente permite que os problemas, que as lutas, que as fadigas, que a ansiedade, que o medo, que a desilusão, que a traição nos afaste do Senhor. Como? A gente se decepcionou com o homem, a gente não ora. Não tenho força para orar. Não quero ler a palavra. E a gente vai se afastando, dia após dia. E a gente transfere para Deus a frustração que a gente teve com coisas e pessoas. A gente também frustra as pessoas. A gente também decepciona. A gente tem que cuidar para não ser esse agente. E se isso acontecer com a gente, como eu disse lá no início, nós não estamos blindados de que não íamos passar. O próprio Jesus falou para a gente que a gente ia passar. Ele esteve nessa terra. E Ele viu, e Ele venceu, e nós estamos nele. Então a nossa vitória vem dele. Nós somos vitoriosos porque nós estamos nele. Lutas, problemas, tribulações a gente vai passar. Mas a diferença é como a gente vai passar. Quantos aqui já assistiram um videozinho? Tem um bonequinho, eu não sei o nome daquele bonequinho magrinho assim. Aí ele vai andando com aquela bagagem pesada. Parece que vai sucumbir. Tem vezes na nossa vida que a gente parece que vai sucumbir mesmo. Tem vezes que dentro da igreja, sentado no banco ali, né? Assistindo culto, porque às vezes a gente não está nem prestando culto ao Senhor. Estou falando de mim. E a gente acha assim, Senhor, não estou aguentando não, Jesus. Está muito pesado. E às vezes dá vontade de ficar em casa. Mas não é aborrecida com o pastor, não é aborrecida com o irmão, é eu. Mas por quê? Porque as minhas baterias, elas estão descarregadas. E é culpa do pastor? É culpa da líder do meu ministério? É culpa minha. É culpa minha. Porque eu estou permitindo que as bagagens dessa vida, elas venham me sucumbir, dia após dia. Enquanto a gente precisa tirar as bagagens. Elas vêm todo dia. Todo dia. Lembra daquela expressão matar um leão por dia? É assim, gente. É acordar, é dobrar o joelho e falar, Senhor, mais um dia, muito obrigada. Me ajuda a vencer esse dia. Porque a luta, quando você abrir assim a porta do quarto, a luta está te esperando já. As bagagens já estão te esperando para pular nas suas costas. E aí, a diferença é o que a gente vai fazer com isso. Como a gente vai lidar com isso. E se a gente está em Deus, a gente consegue vencer. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Olha o que Jesus falou sobre nós. Lembre-se, por maior que seja, toda dor vai passar. Glória a Deus. E aí, mais um texto em Apocalipse. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4. Você pode dar um glória a Deus? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Porque nós temos uma certeza de para onde nós vamos. E nós temos a certeza de que lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza. Porque as coisas já tristes já passarão, ficarão nessa terra. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanharam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. João 11:33-35. Essa passagem foi sobre a morte de Lázaro, né? Lázaro era muito amigo de Jesus. Jesus era muito amigo de Lázaro. E esse menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Jesus, ele sentiu tristeza, como nós. E às vezes a gente vai consolar uma pessoa, a gente fala assim, chora não, igual a criança, não chora não. Isso é cultural, né? Chora sim, chora.
chora, porque o choro tem que sair. O choro que fica dentro vai dar problema depois. Vai dar um negocinho ruim depois. Então chora, mas chora nos pés do Senhor. Chora com o Senhor. Bota para Deus, tudo está doendo, tudo está ruim. Jesus, ele chorou. Jesus não é o nosso maior exemplo na Bíblia? Não é o nosso exemplo a ser seguido, né, Jesus? Ele chorou. Ele poderia muito bem se conter, não chorar, mas ele chorou. Era a perda de um amigo. E por vezes a gente está com um choro aqui engasgado, entalado. E a gente precisa ser curado até nisso, irmãos. Até nisso, né? A gente fala assim, homem é mais difícil chorar. Mas eu conheço mulheres também que não choram. Tá? E não é bom. Não é bom. Sentiu vontade, chore. Eu choro à toa. Choro de alegria, choro de tristeza. Tem hora que nem eu sei porque eu estou chorando. Choro mesmo. Tem que chorar. É bom. Hidrata os olhos. Acalma a alma da gente, coração. E a gente mostra para Deus que a gente está sensível. Sabe? Tem horas que o Senhor faz umas coisas assim muito lindas. Sabe? Uns negócios assim, uns movimentos que a gente fala, eita Deus. E a gente chora mesmo. A gente chora. E o Senhor, ele se alegra com o nosso choro. Né? Se for com sinceridade, né? Do fundo do nosso coração, ele se alegra. Chore. Viva seu luto, é necessário. Não somos de ferro. Mas creia que vai passar. E que Jesus está com você. Ele não é indiferente à nossa dor. A diferença aqui é que a gente vive o luto, a gente vive o processo, mas a gente não estaciona ali. Amém? A gente não estaciona ali. Porque a gente almeja assim uma terra com muitos frutos, muito linda, e que o nosso coração se enche de alegria. Não tem como não. Não tem como não. A gente tem uma esperança de coisas maravilhosas, ainda nessa terra, mas muito além dessa terra, né? Na eternidade. Então a gente passa pelo luto, porque é inerente ao ser humano. As coisas acontecem aqui, a gente precisa viver, né? As coisas aqui, a gente não é robô, a gente é extraterrestre, né? A gente não é dessa terra, a gente está passando por aqui, mas a gente sente as coisas, né? A gente sente. Então viva o processo, o momento. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O Senhor, ele sentiu tudo que a gente pode sentir de ruim, de triste. Ele sentiu na carne dele. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. O Senhor prometendo a nós o consolo do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que viria e que habitaria em nós e que nos traria esse consolo. Porque, irmãos, só com o Espírito Santo, muitas das vezes, é chorando junto com a gente. Quem que já teve experiência de passar por uma dor tão grande, estar chorando e perceber o Espírito Santo chorando do lado? É tremendo, gente, é tremendo. Não é algo que Deus faça mirabolante assim, vai lá e cessa o choro dela. Não, vai lá e chora junto com ela. Mostra para ela que nós não estamos indiferentes ao sofrimento dela. Mostra para ela que a gente sente, mas que vai passar, vai acabar. Vai passar. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Às vezes eu não sei nem o que eu estou passando. Eu preciso muito de Deus. Mas eu sei de uma coisa, que a palavra garante que vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem, vai chegar. Mas esteja pronto para receber. Esteja pronto para receber. Papai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Jesus lá no sermão da montanha, todas aquelas bem-aventuranças, e ele falou isso. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Salmo 34, 17 a 19.
separei aqui, vamos lá ler. Salmos 34. Os justos clamam e o Senhor os ouve, os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos, contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor livra de todas. Todas. Vai passar. O Senhor, Ele nos livra de todas. Obrigada, Jesus. Foque os seus olhos no que Deus está fazendo. Isso aqui é muito interessante, gente. Por vezes a gente passa situações na vida que o nosso olhar fica meio fosco. A nossa visão espiritual, a gente fica meio embaraçado. E tem hora que a gente fala, Senhor, a gente lê a Bíblia e fala, Senhor, fala comigo, Senhor, me mostra, porque eu só vejo turbulência, eu só vejo uma revolta, eu só vejo as pessoas estranhas, sabe? Por vezes a gente fica descrente do ser humano, descrente, fica estranho o negócio. Mas a gente precisa olhar para o que Deus está fazendo. Deus, Ele não está parado. Deus não está parado. Deus não está no trono de glória, de majestade dEle, vendo a gente aqui, dando cabeçada, batendo, brigando, discutindo, um fazendo muito, outro não fazendo nada, e Ele está alheio a isso, não. Deus está trabalhando. Ainda que eu e você não perceba, Deus está trabalhando. Há um propósito em todas as coisas. Nada está desamarrado, desalinhado. Às vezes na nossa visão que é limitada, está. E às vezes a gente colabora até para isso, né? Que a gente não deveria fazer, a gente faz. Mas o Senhor está com tudo amarradinho. Tudo amarradinho, tudo amarradinho, tudo amarradinho. Tudo que será, já foi. Deus sabe. Mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade, tá? Observação. A gente precisa fazer o que nos compete fazer. Exemplo dos dois no caminho de Emaús, né? Eles estavam ali, sofridos, né? Como por vezes nós estamos, tristes, cabisbaixos. E o próprio Cristo ia, né? Do lado deles. E eles não perceberam. Olha a sua volta. Olha para dentro da igreja. Olha o que Deus tem feito. Olha para dentro da tua casa. Para de olhar para o filho rebelde. Para de olhar para a toalha molhada que o marido deixa na cama. Olha como ele tem te honrado esses anos todos. Olha como ela tem te honrado esses anos todos. Pare de reclamar. Ana, para de reclamar. Olhe para as coisas de boas que Deus tem feito. Ah, Senhor, mas eu queria uma casa maior. Mas a casa que eu moro, ela me comporta a minha família. Meus filhos têm saúde. E ainda que não tenha, o Senhor vai dar meios de cuidar, de melhorar, de ficar bom. Porque eu confio em Deus. Eu sei que Ele está trabalhando. Vamos focar nas coisas que Deus tem feito, irmãos. Filhos, olhem para o que o papai e a mamãe têm feito. Não olhem para o que vocês não têm, que vocês gostariam de ter. Tem aquele ditado da grama do vizinho está mais verdinha, né? Mas as lutas do vizinho você não vê. O que o vizinho passou para aquela grama estar verde, você não vê. Porque você estava dormindo de repente na hora que ele estava lá irrigando aquela graminha, né? Fazendo lá o trabalho que tem que ser feito. Porque há toda uma construção por trás. Então vamos olhar para o que Deus tem feito, porque Ele tem feito. Tem feito. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos. Assim como aqueles discípulos estavam com os olhos embaraçados pela dor. Por vezes nós estamos também. A gente foca no problema e Senhor resolve isso, Senhor resolve isso, Senhor resolve isso. E o Senhor está falando, filha, olha aqui. Olha isso aqui que eu estou fazendo. Por aqui.
Olha o que eu estou falando contigo. Olha o que eu estou te levando a fazer. Para que a gente chegue aí e resolva isso aí. Para que eu resolva isso aí. E ainda que eu não resolva, vem viver comigo aqui o caminho. Vem viver comigo aqui esse momento. Oh, Jesus, obrigado. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Apocalipse 21:5. Então, à hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e manto rasgados e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, para o meu Deus. Esdras 9:5. Ah, Deus, nos encontre assim, Senhor. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21:7. Que o Senhor, ele encontre filhos que, ainda que com as bagagens por vezes pesadas, resolvam substituir esse peso por estar na presença do Senhor, por buscar ao Senhor, por ajudar outros que sofrem. Gente, como a gente é cuidado quando a gente cuida. Como a gente recebe de Deus quando a gente dá. É maravilhoso. Quem não está envolvido ainda aqui com o Tinguá Social, não perde a oportunidade, não. Não perde o privilégio, não, de estar. É muito bom. É muito bom ser útil. É muito bom abençoar. E às vezes é pertinho de você, às vezes não é nem no projeto da igreja. Mas às vezes a gente está achando que a gente não tem como fazer. Porque a gente está sofrendo, porque a gente está abatido. Que o Senhor, ele se revele a você, assim como ele se revelou a mim, através da palavra dele. Falou para mim assim: olha, vamos começar de novo? Vamos lá. Vamos rever aqui algumas situações, algumas coisas aqui, porque eu te amo tanto. E eu quero que você esteja pertinho de mim e você viva o que eu tenho para você. Que o Senhor, ele, nessa noite, eu peço ao Senhor que se revele na vida de cada um de vocês e que a palavra do Senhor, ela seja viva, seja algo transbordante de recomeço das bênçãos de Deus na vida de vocês e de vivência e de experiência. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço ao pastor Nelson, ao pastor Andréia, porque é uma luta muito grande eu estar aqui. Eu luto, corro, escorrego, mas louvado seja Deus. Para Ele, tudo por Ele, para Ele. Amém? A Sabrina, o Ministério de Louvor, nós vamos estar louvando junto com o Ministério de Louvor, um louvor assim que o Senhor, ele me despertou com esse louvor na cabeça. Mas eu falei com a Sabrina que eu achei injusto pedir ela para ensaiar, porque é pouco tempo, né? Mas ela é uma bênção, né? Eles são uma bênção. Ela falou: não, a gente louva assim. Então, logo após o pastor. Pode se colocar de pé pra gente adorar o nosso
furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso